Fala peixe, tudo certo? Professor Fernando Coelho aqui, professor de Física, esse é o canal Física Relativa e esse aqui é mais um vídeo da série Refutando o Terraplanista com um simples desenho no Paint. É um vídeo resposta a um terraplanista que me mandou um aplicativo, segundo ele é um aplicativo que funciona muito bem para descrever o modelo terraplanista e as estações do ano, e ele falou para eu estudar e que eu nunca na vida ia conseguir refutar esse aplicativo. Então eu fui lá na Play Store, baixei o app e vou usar o próprio app deles para mostrar o quão bizarro ele é e que não descreve nem de perto a nossa realidade. O aplicativo ele é até bonitinho, a gente pode controlar aqui a posição do Sol ao longo do dia, pode ligar à noite aqui, pode girar o planeta inteiro, enfim, podemos fazer várias coisas. Mas vamos ao que interessa. Primeiramente, qual a dificuldade em se colocar no papel um mapa, uma projeção de algo que já é plano? Não deveria ter deformação nenhuma, certo? Se a Terra é plana, por que não existe um mapa que se adeque às medidas reais, visto que não haveria distorção alguma na planificação de um plano? Da mesma forma que sim existe quando se tenta planificar um globo, um problema que é muito bem conhecido e justificado pela cartografia. No entanto, se tu for olhar aqui, vamos pegar como exemplo a Austrália. Olha só, nota que a faixa horizontal aqui, se a gente pegar um extremo ao outro na horizontal, ela é muito maior do que se a gente pegar um extremo ao outro na vertical. De fato, colocando isso aqui no Paint e medindo os pixels, tu consegue ver que ela é 4 vezes maior na horizontal do que na vertical. Mas vamos pegar um mapa mais realista, tá? Que mostra as medidas reais. Nas medidas reais, se tu for aqui, vou adicionar um ponto aqui num ponto extremo na esquerda e vamos traçar uma linha horizontal até um outro ponto extremo lá na direita. Vê aí que dá aproximadamente 3.800 quilômetros, certo? Agora, traçando uma linha vertical. Olha só, aproximadamente aí uns 2.000 quilômetros. O que isso significa? Que a linha horizontal ela é 2 vezes maior do que a vertical. No entanto, no modelo terraplanista, essa diferença é 4 vezes. Outra situação, ainda usando esse magnífico mapa da Terra plana, é o seguinte: imagina alguém aqui no extremo sul da América do Sul. Segundo os terraplanistas, se tu for na beira da praia e um barco se afastar até o ponto que tu não consegue enxergar mais, com um bom telescópio ou uma boa câmera, tu consegue recuperar essa imagem. Mas alguém no sul da América do Sul, por que com um bom telescópio não consegue enxergar a muralha gigantesca de gelo que circunda a Terra, visto que está bem pertinho? Ou alguém no sul da África não consegue recuperar? Ou alguém na Austrália? Por que alguém na Austrália com um telescópio não consegue enxergar a grande muralha de gelo? Se a Terra fosse plana, isso seria plenamente possível. Eu poderia ficar horas e horas aqui citando várias e várias inconsistências sobre a Terra plana e sobre esse aplicativo, mas eu vou citar apenas mais duas. Vamos pegar aqui o ciclo de dia e de noite. E eu vou dar um pause bem aqui na situação. O que justifica o fato de a luz do Sol conseguir iluminar a partir do Sol até este ponto, viajar uma certa distância até esse ponto e ao mesmo tempo consegue viajar uma distância muito maior até esse ponto aqui, por exemplo, que continua iluminado? Eu gostaria de ver um terraplanista explicando como funciona o comportamento da luz neste modelo. Mas vamos ao cerne do vídeo, né? O cerne do vídeo é explicar as estações do ano. Como eles explicam que quando é verão aqui no sul, é inverno lá no norte, para explicar as diferenças de temperatura ao longo do ano, os terraplanistas vêm com a seguinte argumentação. Ao longo de um dia, quando é verão aqui no hemisfério sul, ou seja, aqui no Brasil, por exemplo, onde o Sol está a pino neste momento aqui, o Sol descreve este movimento aqui no céu sob esse círculo maior. Conforme o ano vai passando, o Sol manobra na direção daquele círculo interno. E nessa situação aqui, ao longo de um dia, agora a gente tem verão nos países do hemisfério norte e inverno para nós aqui nos países do hemisfério sul. Vocês podem ver que agora o Sol está a pino aqui, né, nos Estados Unidos, diferente do que estava antes. Essas duas linhas são os trópicos da Terra, que no mundo real possuem o mesmo tamanho, mas magicamente, na mítica Terra plana, você pode ver claramente que o trópico de Câncer, o círculo mais interno, ele é muito menor que o trópico de Capricórnio, o círculo mais externo. Então,
todos concordamos que o círculo interno é menor que o círculo externo, nessa situação, uma das seguintes afirmações é verdade. Como a trajetória interna é menor que a trajetória externa, isso significa que a gente deveria observar uma diferença na duração das estações do ano. No caso, o verão dos americanos deveria ser muito menor do que o verão aqui dos brasileiros, o que não é verdade. A segunda afirmação que um terraplanista pode te argumentar para justificar isso é que no círculo interno o Sol anda muito mais devagar do que no círculo externo. Tirando o fato que isso é completamente contrário à conservação do momento angular, isso acarretaria numa mudança de velocidade do Sol no céu ao longo do ano, o que, de novo, não é verdade. Então a gente não pode chamar este modelo de Terra plana de modelo, porque o modelo tenta descrever a realidade. E isso aqui não chega nem perto de descrever fenômenos muito simples, como as distâncias que nós temos no nosso planeta, como a gente viu ali com a Austrália, ou para descrever bem o dia e a noite, ou para descrever bem as estações do ano. Fenômenos simples que esse suposto modelo falha miseravelmente em descrever. Quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, como o modelo terraplanista falha miseravelmente nas suas medidas mais básicas, eu vou deixar linkado aqui embaixo uma página do Pergunte ao CREF para vocês darem uma olhadinha. E como funciona as estações do ano no modelo de Terra esférica, eu preciso só de um desenho bem tosco no Paint para poder te explicar isso. Olha só, devido ao fato da Terra ser esférica e possuir uma inclinação no seu eixo de rotação em relação à sua órbita ao redor do Sol, ela recebe diferentes quantidades de radiação solar nos diferentes hemisférios ao longo do ano. Esse é o eixo de rotação, tá? Ele está inclinado. Então quer dizer que aqui a gente tem o norte, aqui embaixo a gente tem o sul. Para perceber claramente nessa imagem que aqui o hemisfério sul está sendo muito mais iluminado pelo Sol, está recebendo muito mais radiação do que lá o hemisfério norte. Essa situação aqui é verão no sul, inverno no norte. Agora, 6 meses depois, a Terra está do outro lado da sua órbita, mas o seu eixo de rotação continua com a mesma inclinação, que é de aproximadamente 23 graus e meio, o que também explica, o porquê que os trópicos de Câncer e Capricórnio, que a gente viu antes, eles estão a 23 graus e meio, tanto para o norte quanto para o sul do Equador. Aproximadamente, para ser mais exato, é 23,27 graus. Mas enfim, nota que nessa situação aqui, está pegando muito mais energia do Sol no hemisfério norte agora do que no hemisfério sul. Nessa situação, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Vamos entender por que a gente tem os polos terrestres mais frios do que no Equador, por exemplo? Também com um desenho bem tosco no Paint, a gente resolve a situação. Olha só, devido exatamente à curvatura da Terra, uma mesma quantidade de energia é espalhada em diferentes áreas do globo. Imagina a quantidade de luz do Sol que chega nessa região aqui, próxima do Equador. Temos uma certa quantidade de energia espalhada em uma certa quantidade de área. Mas imagina a mesma quantidade de energia chegando numa região próxima ao polo. Percebe que a mesma quantidade de energia, devido ao fato da Terra ser curva, foi espalhada numa área maior? Nessa situação, a energia é distribuída sobre essa área aqui, que é nitidamente maior que a primeira, e, portanto, aqui a temperatura vai ser menor do que lá no Equador. Mais energia por unidade de área significa uma maior temperatura. Pronto? Então, teu modelo foi refutado com um desenho tosco no Paint. Sabe por quê? Porque o teu modelo ele é tosco. Aliás, como eu mencionei antes, nem de modelo a gente pode chamar. Muito obrigado pela atenção de vocês, vou ficando por aqui. Se tu gostou desse vídeo, deixa o like aí pra nós, considera se inscrever no canal para mais vídeos como esse aqui e outros tantos que eu tenho certeza que se tu dar uma passada aqui no canal tu vai gostar. Tem desde aulas de física, aulas de astronomia, refutando charlatanismo, refutando essas pseudociências, notícias no geral, notícias científicas e muitas outras coisas. É isso, abraço, até a próxima, obrigado pela atenção, fui!